Estamos iniciando o programa Check-in de hoje, entrevistado Eduardo Becker Delvin. Ele é professor da Univates, também dá aula sobre segurança do trabalho e tem o Food Truck. E claro, filho aqui do Carmelito, famoso cachorro-quente, um dos mais famosos do estado, mas que vai falar sobre várias outras coisas, além dessas, das viagens que fez. Fez viagens, inclusive, há pouco tempo atrás, para a Europa, conheceu vários países, foi também para o Chile, aqui na América do Sul, e vai nos contar agora um pouco de toda essa história. Estamos ao vivo, canal 15 da NET, canal 15 da Brasrede e também pelo Facebook, Facebook Joel Alves e Facebook TV Univates. Você pode fazer a sua pergunta e fazer aqui, então, seu questionário ou dizer simplesmente que está nos assistindo com o Eduardo. Eduardo, prazer em tê-lo aqui no programa. A gente se conhece há tanto tempo e hoje falar sobre viagens, sobre cultura, sobre gastronomia, o que é muito bom também, né, Eduardo? Com certeza, Joel. Eu queria desejar aí boa noite, né, para você e para todos os telespectadores. É um prazer estar aqui no programa Check-in aí que tenho observado aí semanalmente aí as entrevistas muito boas. Né? É mesmo? Isso. Tem gostado, não? Tem, tá ótimo. Ah, que bom, ótimo. Que bom. Eduardo, que a gente se conhece há muito tempo e é crítico também, é bom quando é crítico. O amigo é aquele que diz, né? Olha, gostei, mas pode ser melhorado, pode ser feito isso, o que é muito bom. Bom, por ser crítico, na sua viagem aí que fez para a Europa, foi com a família, né? Isso. Vocês foram para onde? A gente tem procurado fazer viagens assim em família, normalmente uma vez ao ano, né? E a última que a gente fez foi para a Europa, iniciando por Londres, depois Paris, Bélgica, Alemanha, Munique, no caso de Frankfurt, e Áustria também. Então foram 5 países aí que a gente teve a oportunidade de passear e conhecer a cultura daqueles países, né? E foram quanto tempo? Quantos dias? Nós ficamos, Joel, 21 dias, né? O meu filho Lucas está morando, fazendo intercâmbio na Alemanha, então a gente nos encontramos em Londres e fizemos todo o itinerário juntos, né? E ele, então, estava lá já. Mas o período total foram 21 dias. Quem que foi daqui? Foi tu, a Dirce? Isso, eu, a minha esposa Dirce, a Alice, né? E o Lucas já estava lá, né? Quem ficou foi o Juliano, né? Nosso filho também, e nosso advogado, né? Ficou trabalhando. Ficou trabalhando, alguém tem que trabalhar. Mas advogado ficou trabalhando, advogado tem tempo de sobra, ele não pôde ir. Eu diria assim, tá crescendo bastante, né? Então está muito forte no escritório junto com a doutora Paula, né? Então é a esposa dele, então tá indo muito bem. Um abraço, Juliano. Um abraço também a Alice, que é a filha, a Dirce Becker Delvin, minha colega de trabalho da rádio também, Dirce. Um grande abraço. Bom, passaram 21 dias. Primeiro, por que vocês escolheram Londres como ponto de partida? Assim, quando a gente planejou essa viagem, sempre a gente faz um planejamento em família, e o Lucas, que é formado em História, e ele que bolou toda a sequência das cidades e a gente foi só aprovando, né? E fazendo o desembolso, né? Então, na verdade, a gente validou isso e foi muito legal. Então, a gente escolheu Londres por ser um país bem interessante para se conhecer, né? E sempre é bom quando tem alguém já esperando, né? Porque se vocês forem, poderiam ir mesmo para Londres, mas quando tem alguém que mora lá, que conhece o transporte, sabe como funcionam as leis do país, sempre auxilia muito. Que bom que o Lucas já estava lá, né? Isso foi muito importante e ele falando alemão e falando inglês também ajuda muito, né? Porque mas tu também fala alemão, né? A gente fala um pouco e entende também o alemão, mas assim, não aquele alemão tradicional, né? É o sapato de pau, Hunsrück, aqui, né? Digamos assim, isso. Quem mais fala, no caso, é a Dirce, né? Eu acabo mais entendendo algumas palavras e acabo indo de carona, então. Sim. E para Dirce, foi tranquilo? Se não tivesse Lucas para auxiliar, seria mais complicado? Eu diria assim, nos países tipo a Alemanha e Áustria, o alemão coloquial, né? O dialeto, no caso, foi bem tranquilo, assim, ela conseguiu conversar e ser entendida bem, assim. Agora, França e no caso, Bélgica e Inglaterra já é mais difícil. É o inglês mesmo que digamos, é a prioridade, né? Na França, muitas pessoas que passaram por aqui, Eduardo, disseram que na França nem inglês eles gostam de falar, né? Eles gostam de falar o francês mesmo, né? Fazem questão, às vezes tu pergunta
Em muitos casos aconteceu isso. Tu pergunta, eu quero tal produto, e eles não entendem. Ou dizem que não entendem porque eles gostam, preferem quando Sim. alguém vai lá e fala o francês, né? É verdade, isso eu também percebi, assim, que eles têm preferência pelo francês e o inglês é a segunda língua, mas como tu disse, realmente eu também tinha essa informação e ela se confirmou. Se confirmou. É. Bom, tem algumas fotos, Eduardo, sobre Londres. Vamos ver algumas fotos e você pode comentar sobre elas para que a gente tire algumas dúvidas e ver o que você percebeu lá. Isso aqui. Essa foto, então, é a foto da casa do Freud. Um dos sonhos da Dirce era conhecer a residência que o Freud morou nos últimos 2 anos, de 1938 a 39, antes de ele, né, falecer pelo câncer. Então, ele morou 2 anos nessa casa, foi onde ele, digamos, os principais móveis, eles foram trazidos da Alemanha, na verdade de Viena, na Áustria, para essa residência. Então ela tem bastante mobília que veio do consultório original dele. Que era um psicanalista. Psicanalista, muito importante, é um médico, na verdade, um médico psiquiatra, que desenvolveu a psicanálise a partir da cura pela palavra. Então ele fez vários ensaios, testes, e se tornou mundialmente reconhecido, né, o Freud. E a Dirce, como psicóloga, psicanalista, tinha o sonho e eu também a curiosidade de conhecer, e ela sempre se emocionou lá no dia. E até hoje, quando observa as fotos e imagens, ela lembra que o Freud, né, vivenciou, morou nesse local, tem a mobília original. E que mudou, né, a maneira de tratamento, né? Isso. Inclusive a Dirce tem um quadro dele no consultório, não tem? Tem né? Tem uma imagem bem, digamos, destacada, né? E chama atenção, né? Então, bem importante e muito emocionante poder conhecer. É um sonho dela e eu também tínhamos muita curiosidade de conhecer. E a casa lindíssima, né? Isso. Sim. Em 39, quando ele morou. Isso, ele morou, a casa está original, a filha manteve, né? A filha dele também estudou e é psicanalista. Ela manteve o trabalho e hoje é um museu. Museu. Ninguém mora lá, apenas só turistas. Isso. Bastante turistas. Assim. Paga-se para entrar, não? Sim, tem um ingresso, né? Não é muito alto, mas tem um ingresso para todos os interessados. A próxima foto, vamos ver. Essa é dentro da casa, é o divã, né, do Freud, mostrando assim o detalhe, né? Até tem uns tapetes persas assim bem coloridos que destacam e mostram o conforto que ele gostava de dar para os seus clientes, no caso, né, que procuravam ele para conversar, né? Então, é o divã original. Original. Que ele o soalho de parquet? Dá para ver ali. Na verdade, é piso, mas tem um tapete sobre ele. Né? Sobre ele. Muito bom. Aqui na direita, aqui é parquet, isso. Na frente aqui é parquet. Lá atrás que muda um pouco. Muda. A próxima foto? Essa é lindíssima, essa foto. Essa foto, nós estamos já aí no cenário da London Eye, que é a roda gigante, aquela famosa, né? Ficou com medo, não? Não, achei curioso, assim, Joel, porque a roda ela não para, você entra nela, ela está em movimento. Ela não para? Não para, é uma cabine, na verdade são várias cabines, cada cabine imagino que caibam de 15 a 20 pessoas. E a gente, então, entra com ela em movimento, bem devagarzinho, né? E entra e depois, na hora de sair também, você sai com ela em movimento. Ela não para você entrar. Isso, como a gente está acostumado, né? Roda gigante. Para, daí sai, entra. Porque é claro que na cabine, daí, né? São bancos, né? Bancos com uma segurança mínima na frente. É um ferrinho. Bem básico, né? E essa ali é muito moderna, né? Então, essa imagem, a gente fez o passeio à noite, então ficou bem bonito ali para olhar o Thames, aí também à direita tinha o Big Ben, que estava em reforma, e também toda a parte ali, política, né, da plenária ali do governo londrino, né? A Inglaterra é um país fantástico, né? O povo também não. O que você percebeu que lhe chamou atenção na Inglaterra?
Não, me chamou a atenção assim a questão da disciplina, com relação, a gente já sabia disso, questão dos horários, muito respeito a normas, sinalização do trânsito, muito cuidado, cidade muito limpa. Limpa? Muito limpa, não, pelo menos na parte que nós visitamos, muito organizado, muito limpo, muito frio, porque nós fomos no inverno, nós estávamos lá nesse passeio, era final de dezembro, né, a gente passou o Natal em Londres. O Natal nós estávamos em Mas Londres. que chique, hein? Com neve, não? Neve tivemos em Munique. Em Munique? Munique, neve. Em Londres, muito frio. Muito frio. Qual a temperatura? Estava na faixa de 2, 3 graus, assim, mas a sensação térmica, em função do vento, né, era negativa. E como tem o rio, né? Deixa ainda... Quem mora aqui, Cruzeiro, aquela região, no cachorro-quente no centro, sabe que realmente o frio deixa ainda... O rio deixa ainda mais gelado, né? Sim, com certeza. Então a sensação térmica era muito baixa, né? Então a gente, dentro dos ambientes, chama atenção que a gente não passa frio porque é bastante calefação, né? Hotel... Estrutura muito boa. Isso, nas lojas, um aquecimento muito bom. Mas nas ruas a gente não via muitas pessoas por causa do frio, né? As pessoas se cuidam muito, né? Não chegaram a conhecer o bar dos Beatles, não? Sim, nós passamos na frente, acabamos não entrando porque naquele mesmo local tem uma casa, o Museu do Sherlock Holmes. É do outro lado, na mesma avenida. Na mesma avenida? É, tem o Beatles e do outro lado o Sherlock Holmes. E o Lucas e a Alice, né, tendo preferência, escolheram... Entre os dois, vamos pro Sherlock Holmes. Vamos 2-1, né? Fomos pro... Tô brincando, mas eu também eu sempre apreciei muito os filmes e livros do Sherlock Holmes, então a gente... Vale a pena ir, não? Quem está nos assistindo, vale a pena visitar? Não? Vale, até porque o Sherlock Holmes que tem assim... Algumas pessoas imaginam que ele viveu, né? Existiu, na verdade. Na verdade, é um personagem do escritor, né? Que criou um endereço qualquer e virou a casa dele. Imagina, começaram a chegar cartas para aquela residência. Mas não era a casa do escritor? Não. Ele botou uma casa aleatória. Ele pegou uma rua, o endereço e colocou no livro dele. E aí começaram a chegar desafios para o Sherlock desvendar. E o dono da casa recebendo aquelas correspondências lá, né? Ele virou de detetive secreto, particular. Ele aproveitou e hoje é um museu particular. Ah, é um museu particular. Paga esse ingresso para poder ter acesso. Ficou famoso a casa dele, o proprietário, no caso. Ou seja, o autor do livro ajudou. Ajudou, com certeza. Ajudou. E olha, tem um movimento muito interessante. E deve ter várias coisas lá, inclusive doadas pelo próprio autor do livro. Sim. Imagino eu. Tem, na verdade, é um museu com cera, museu de cera também junto. Então tem personagens, bandidos da história, que o Sherlock caçava bandidos, então, para desvendar, e aí tem eles em cera lá, né? Então é bem curioso. Bem interessante. Vamos fazer uma pausa, a gente volta em seguida conversando com o Eduardo Becker Delvin sobre essa viagem que fez então para a Europa, contando várias novidades para nós aí. A gente volta em seguida. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando, conversando, sabendo, perguntando para o Eduardo Becker Delvin, que esteve na Europa. Eduardo, depois que falou Sherlock Holmes, ou seja, muito interessante, né? Uma história que a gente só vê, percebe estando lá, né? Isso. Ou seja, livros é interessante, claro que a gente sempre tem que ler, mas a possibilidade de sentir o cheiro, a textura das coisas tem que estar presente. É, aquela questão assim de tirar um pouco da mística, né, e conhecer um pouco mais da realidade, né, então, em cima de um cenário criado por um autor, né, então... Que ajudou muito. É verdade. Mandar um abraço para o Juliano. Conhece o Juliano, não? Conheço muito bem. Teu filho, né? Sim. Um grande abraço. Juliano, Júnior, um grande abraço, Juliano. Obrigado por estar nos acompanhando. E também José Lonir Alves da Silva. Conhece, não? Conheço também. Muito bom. Prazer. Um grande abraço, então, José. Meu pai está em Brasília acompanhando. Um grande abraço. Nós temos mais algumas fotos da Inglaterra. E aí vamos ver. Daí, essa aqui, por exemplo, é onde? Essa é no Palácio de Buckingham. Está abrindo o Carmelito lá também, não? Carmelito e Beto, ó. O que acontece? Como o meu pai, ele já tem 74 anos e ele não gosta de viagens tão longas, assim como atravessar o Atlântico, eu pensei, vou levar a marca para lá. Isso aí, tá a marca lá. E o mais curioso foi porque as pessoas, pode observar alguns turistas aí olhando a bandeira e tentando ler ela, né? O que estava escrito. Então,
havia muita curiosidade, né, com relação ao que estava escrito, o Lucas ainda com a camisa do Brasil, então chamava a atenção, né, a gente meio que parou um pouco lá do movimento para o pessoal olhar. Entender o que é, que marca é essa, né? Que significa isso, né? Então foi bem legal. Ali ocorre a troca da guarda, né, da rainha. Então aqueles guardas que ficam parados. Isso aí. Tem mais uma foto? Essa aqui. Essa é da Rua dos Beatles, né? Onde a gente também fez digamos, a mesma imagem, né, famosa dos Beatles. E aqui o curioso porque o trânsito ali, essa rodovia ela é muito utilizada, então tem trânsito normal dos carros de Londres. E o pessoal tem que ter muita paciência para esperar o pessoal bater foto. Porque todo mundo tira foto. Todo mundo quer tirar foto, em 4, assim, praticamente, sempre, todo mundo igual. Então tem várias pessoas esperando e dá uma escapada para poder bater a foto, né? O que chama atenção porque nessa foto, inclusive, tem a linha ali, sabe por que ela não está reta? Por que tem aquelas... ali na foto, por que... É para alertar o motorista próximo da faixa, não, de segurança? Ali, na verdade, Porque é toda pontilhada, reta, próximo da faixa de segurança. A ideia é para ele de ir mais devagar, né? Sim. Porque está chegando próximo à faixa. O último ali de cachecol do Inter é o Eduardo. Isso, exatamente. Mas, na verdade, era do Bayern de Munique. Do Bayern de Munique, achei que era do Inter. Aí depois a Dirce. A Dirce, a Alice e o Lucas. E o Lucas na frente. Isso. O Lucas estava aguardando vocês lá. Isso, está puxando a frente. Bom, essa aí é famosa, né? Essa todo é tradicional. Mundo tradicional. Né? Não tem como tu não aproveitar e fazer isso. Né? Inclusive, o movimento, essa capa que eles colocaram, os Beatles, uma capa de disco, né? Sim. Deles. Muitos, inclusive, agora voltou na própria Inglaterra. Começou e agora no mundo todo, né? Então, principalmente em rock, né? O rock está gravando também LP, né? Sim. O long play para que possa divulgar. Porque é legal, né? Até esse final de semana tinha um pessoal lá em casa, aí eles pegaram os discos e aí tu vê o ano que foi feito o disco, Sim. como é que era o artista antes, né? Como é que tá agora. Ou seja, é material, tu consegue... Digamos, visualizar e ter fisicamente, né? É outra qualidade. Né? Isso, não só, porque senão se perde, é que nem foto, né? Sim. Todas as fotos que tu tirou lá, tirou 1000, sei lá quantas fotos, Sim. se não imprimir, não colocar no álbum, acaba muitas vezes perdendo. Sim. E até pra gente, eu vou na tua casa, pra gente ver, tem que me dar um tablet pra mim ver, né? Sim. E está impresso, é verdade. É outra coisa, né? É outra, digamos, outra rotina, a gente percebe muito mais, assim, o valor da foto. Né? O valor da foto, é verdade. Agora o valor da gastronomia. Sim. Um cara que tem múltiplas funções aí foi para a gastronomia, né? Sim, puxado pela família. O que achou da gastronomia na Inglaterra? Na verdade, assim, na Inglaterra até a gente percebeu assim, tem muitas lancherias também e comida, digamos, tradicional, mas assim nós não temos assim muito, a minha família, no caso, assim muita ideia assim de experimentar coisas muito diferentes, né? Então receoso. Então a gente acaba indo meio no tradicional para não arriscar e não ter algum problema, digamos, de ter comido algo que não gostou, né? Então a gente foi mais no tradicional. Com relação a lanches, me chamou a atenção, estava mesmo comentando antes, né, contigo, que os lanches assim, tipo os cachorro-quentes e tudo mais, muito simples, né? Muito assim, pão, salsicha e molho, algo bem básico, né? Não se tem aquela rotina de rechear tanto o lanche, né? Então é algo como mais... vocês fazem, inclusive. Isso, algo no nosso padrão não observei, né? Em nenhum país desse que a gente... E não é prensado ou é prensado? Não, sempre aberto. Sempre aberto? Sempre aberto. Na verdade, prensado é praticamente só no Rio Grande do Sul, no Brasil também, né? O pessoal de São Paulo vem para cá, eles estranham. Sim. Muitos amigos meus prensam e acham fabuloso, né, o prensar. Né? A gente há pouco tivemos um evento também, teve colegas de São Paulo e participaram e gostaram bastante e chamou a atenção que o nosso é prensado quente, né? Sim. Eu sempre digo, é cachorro quente, né? Então por isso que ele é para quem não observou isso, a Santa Catarina para cima, né? Sim. Depois do Rio Grande do Sul eles colocam e aí cortam, mas não é tão recheado e é aberto. Sim. E não é prensado, né? A gente até tem a opção na estufa que chama não prensado, quando o pão ele vem mais quentinho, mais molezinho. E algumas pessoas preferem,
né? Mas são poucos, imagina eu. Hoje é poucos, digamos, uma minoria, mas tem alguns que gostam. 5%? Eu diria até menos. Menos? Menos. Porque é muito saboroso, né, o prensado. O prensado é o carro-chefe, digamos assim. Depois da Inglaterra, vocês foram para onde? Aí fomos para Paris passar a virada do ano. Né? O ano Natal na Inglaterra, virada do ano em Paris. Isso. Mas essa viagem foi boa, hein? Foi boa. Vamos ver algumas fotos? Vamos ver. De Paris. Daí o Eduardo pode comentar para nós onde foi. Aqui a tradicional Torre Eiffel, né? Então aqui também a gente fez a foto, digamos, com a bandeira ali, né? E aqui tem uma historinha para contar, que a gente subiu na torre como, né, a ideia de conhecê-la, né? E eu estava levando a bandeira, bati foto por tudo com a bandeira do Carmelita, do meu pai, né? E então na torre eles não me deixaram subir com ela, porque entenderam que era comercial ou que tinha... Primeiro tinha que explicar... Achei que eles iam pensar que ia se atirar de lá com a bandeira. Não, eu acho que o primeiro foi a questão que podia ser algo político, né? Porque a Paris é uma capital, no caso, tem muita desconfiança, assim, muita briga com relação ao governo também. Tem os coletes amarelos que estavam muito presentes nas ruas, em manifestações. Constantemente eles fecham ruas, né? Eles bloqueiam o povo que brigam, quebram. Então a bandeira, assim, eles quando revistaram na entrada na minha mochila, me destacaram, e eu tive que deixar ela, guardei ela num estabelecimento fora, tive que voltar depois, no outro dia, para buscar, né, porque fechou, né, o local, mas subimos sem a bandeira, então não deixaram nós subir com a bandeira. Foi o único lugar que eu não pude entrar. Foi, né? Com a torre. Mas fantástico. Vamos ver outra foto? Aqui é a virada do ano, então de noite a gente estava aos pés ali da torre, né? E foi muito bonito, né? Até aqui tem uma curiosidade que a gente, em primeiro lugar, assim, a torre, ela para nós que vem pela primeira vez tínhamos observado, achamos que ela era até maior, né? A ideia para nós, assim, olhando presencialmente, parecia... O Redentor parece bem maior, né? Isso, dá uma imagem pela televisão. Aí chega lá, não é? Aí não é tão grande como parece pela imagem, digamos, de TV. Mas, assim, aos pés ela fica muito linda, piscante e tudo mais. E a virada do ano a gente foi para escolher, por recomendação lá de algumas pessoas que a gente conversou, motoristas, que vamos para a Torre Eiffel. Mas aí quando a gente percebeu, e os fogos não foram tão grandes, né? Achamos, mas a gente já teve em outras capitais, em virada de ano, era bem mais, né? Aí a gente percebeu que o grande chamariz na virada do ano em Paris é no Arco do Triunfo, ali na Champs-Élysées. Então nós estávamos no lugar errado. Aí, nós acabamos... Errado no sentido de com menos pessoas. Mas, assim, lá na Champs-Élysées teve um foguetório que o governo daí patrocinou, show de fogos, que aqui na Torre Eiffel não teve isso, né? Teve fogos, mas bem simples. Nada mais comparado, modestos. Mais modesto. Depois eu assisti pela televisão lá, do Arco do Triunfo lá, tanto é que a gente passou de tarde lá, estava tudo fechado, eles estavam colocando os fogos, então foi muito legal, mas valeu a pena igual. São dois pontos muito conhecidos, né? O Arco do Triunfo, todas as mobilizações são feitas lá, e Torre Eiffel também, né? Com certeza. Passaram bem. Passaram bem, foi muito bom. Foi muito bom. A próxima foto? Aqui é a famosa Mona Lisa, né? A gente, no Museu do Louvre, eu tive que quase que, digamos, conseguir vencer os asiáticos, porque estavam tomando conta, porque é muita gente e muito turista dos países asiáticos, né? China, Japão, e é um apertume, o quadro ele é muito pequeno. A gente tem sempre a ideia que é um quadro... Também, assim como a Torre Eiffel, eu acho que o quadro é enorme. É enorme, é um quadro assim, bem normal, de tamanho, no caso, claro, a qualidade dele não se discute, né?
Não vamos entrar na parte da arte, né? Isso. Mas isso aqui é pequeno. Mas é pequeno, eu tive que... Só eu consegui chegar perto. A minha equipe, a minha família ficou para trás, porque eu fui me infiltrando. Não se preocupe, eu mostro a foto depois para vocês. Eu fui me infiltrando, fui, né? E consegui chegar o mais perto possível. Até uma prima minha que viaja bastante, ela comentou, Bato, deve ter derrubado alguns aí para chegar tão perto. Porque é muita gente. É muita gente. Mas é uma obra de arte fantástica, né? E muito famosa. Né? Tu não pode chegar, deve ter, não deu para ver direito ali, mas deve ter um vidro de proteção antes de chegar no quadro? Não tem. Não tem. Só tem uma baliza, assim, um corrente, assim, para você... Um guarda-corpo para te para não pular, né? Mas assim, não tem vidro na frente, até poderia ter, né? Mas não tem. Né? Pô, porque é tão valioso, né? Mas é a principal obra do museu, porque é o único lugar que realmente está tomado de turismo. Eles querem colocar lá uma foto do check-in, daí vai ser segunda. Nós vamos fazer uma pausa, a gente volta em seguida a conversar com o Eduardo Becker-Delvin, e que vai falar a respeito dessa viagem fantástica que fez pela Europa e que também a gente, junto com ele, está aprendendo pontos importantes e descobrindo outros, né? Sim. Porque cada um vai contar algo diferente e junto a gente viaja. Até daqui a pouco. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando Eduardo Becker-Delvin, que viajou pela Europa. Na França, o que achou da França que mais lhe chamou a atenção, Eduardo? A França, sim, me chamou a atenção a questão da cultural, né? Um país, assim, onde se investiu muito em atrações turísticas, né? Então tem muito museu, tem até, pelo que a gente já escutou, na Segunda Grande Guerra, o Hitler, né, evitou de destruir esses locais assim, mais famosos, porque a ideia era manter isso para a Alemanha. Então, é muita cultura, o povo bastante, digamos, de várias descendências, né? Então é um país bem diferenciado em relação bem mais aberto a turistas em relação assim à questão cultural do que outros países mais fechados, né? Sim. O povo que se veste muito bem também, né? Os franceses, a Itália, tem toda uma bonito de ver o estética, povo perfumes, a questão de detalhes, né? Muito charmoso. Moderno, né? Isso. Um pouco mais snob também, assim, né? Então digamos assim, é outro padrão, assim, né? É bom para passar 5 dias. Digamos assim que foi positivo o saldo. Depois ali foram para onde? Depois a gente subiu para a capital da Europa, que o apelido é Bruxelas, que é a capital da Europa, que é na Bélgica, né? Que eu tenho na verdade a gente decidiu ir por causa do Guillaume, que é um intercambista da AFS, que está morando na minha casa. Que mora lá com vocês. Isso, ele é belga. E ele me falando e eu me sensibilizei a conhecer Bruxelas, que é muito bonito. Então a gente deu uma passada. Conhecer os pais dele lá, não? Não deu tempo? Não deu tempo. Então a gente acabou indo para Bruxelas e Bruges, que é próximo, né? Então é muito bonito. Tem algumas fotos aqui, né? Tem. Mandou para nós. Vamos ver então uma das fotos, se você pode escrever para nós, ficar mais tranquilo. Certo. Aqui nós estamos no parlamento, dentro do parlamento da Europa, onde se normatiza as leis. Que muitas vezes aparece na televisão, inclusive, né? Isso. Então ali não tinha sessão, né? Mas eu até achei que podia ser preso ali, mas eu acabei batendo a foto e já guardei. Beto, Porque é um local meio que bem elitizado, bem controlado para você entrar. E tem toda uma questão de segurança, né? Porque é aqui que estão todos os congressistas de vários países que decidem as leis da Comunidade Europeia. Então, várias decisões importantes aí. De pessoas que mudam a história, né? Muda a história da Europa e, consequentemente, dos outros países do mundo todo. E tem que se entender, né? Vai um maluco lá e deixa uma bomba lá e vai embora, né? Sim. Ou seja, precisa ter um controle para isso, né? Exatamente, tem todo um risco. Vamos ver outra foto? Aqui já é na praça
principal lá de Bruxelas, que é uma praça famosa, muito bem iluminada, até a gente fez vídeos e tudo mais, porque, não sei se a imagem vai mostrar, mas assim, a gente estava de noite ali, e ela ao redor, toda ela muito iluminada, assim. Ah, não é só esses prédios, não, são todos? São todos, faz um contorno, um envolto todo, e com música. A gente até... Que tipo de música? Músicas, assim, diferentes da nossa cultura, mas parece meio assim que você está numa condição, assim, uma história, assim, até chamou a atenção que a gente estava num filme. Parecia que a gente estava num filme porque as músicas falando com som estéreo, muita qualidade de som, assim. E você pensa, onde é que eu tô, né? Você se sente muito bem, sabe? Muito legal. Vamos ver outra foto da Bélgica. Agora é Bruges, Bélgica, né, o país, mas é um pouco mais para cima de Bruxelas. Então aí tem vários canais, é uma cidade muito conhecida pela beleza da cidade, pela arquitetura dos prédios antigos e dos canais. A gente, né, teve a oportunidade de conhecer. Cidade milenar, né? Isso. E aqui tem histórias de dragões, reis e tudo mais. Então é muito legal, assim. Foi uma experiência que a gente fez, deu uma esticadinha, né? Sim. Pegamos um carro, alugamos e fomos de carro para lá. E a tua carteira aqui do Brasil serviu lá? Sim, serviu. Sim, serviu. Eu fiz habilitação internacional também. Certo. Mas mesmo assim não precisou, não me pediram só. Não pediram? Não. Desde que tenha a tua carteira nacional de habilitação. Tem mais uma foto da Bélgica, não? Não. Qual que tem com outros países? Depois agora? a gente saiu, aí pegamos fomos de ônibus para conhecer por dentro da Europa, descemos lá de cima, no caso de Bruxelas, até Munique. Então agora a próxima cidade, na Alemanha. Aí fomos para Munique. Já chegamos com neve, tu vai observar as fotos ali agora, deve aparecer. Essa aqui, ó. Aqui já pegaram neve. Já pegamos, né? Assim, neve alta, né? Neve. Mas é bonita a neve, né? É fantástico, né? Muito bonito. Claro que assim, como tudo na vida, buscar o equilíbrio. Chegou é bonito, tá bom. No segundo, terceiro, quarto dia a gente já estava... Enjoado. A neve, porque ela começa a bater nos olhos, começa a ficar muito gelado, porque no começo é tudo bonito, fazer boneco de neve, tudo. Mas eu fico pensando, você vai sair de carro de manhã. Eu estava olhando o pessoal lá saindo de carro, sai com uma pazinha para tirar a neve do para-brisa, tirar a neve para poder andar, né? Porque os carros estão tapados de neve, né? Muita, então, né? Muita. Além do perigo, né? Porque fica muito escorregadio, né? Isso, eles têm uma questão de segurança que eu achei interessante, até foi o Guion que me explicou, que eles trocam os pneus, é muito importante trocar os pneus no inverno, colocar o pneu para neve e no verão botar o pneu para verão, no caso, porque se você não estiver usando o pneu correto, existe o risco muito presente de você se acidentar. Ou seja, eles têm sempre 2 jogos de pneu, inverno e verão. Praticamente é isso. Né? Para poder... Para poder dirigir com segurança. Né? Vamos ver mais fotos de... Aqui nós estamos em Munique, então. Aí a gente foi no Allianz, né? Fui com o Lucas conhecer, a gente fez o passeio no museu lá e é um estádio muito moderno, ultra moderno, famoso, né? Pelo Bayern, já teve decisões esse estádio. E estava muito frio aquele dia, com o vento ali, eu diria assim, chuva, estava junto com a neve e a gente estava ali com -5, -10 graus, assim, bem frio. Bonito, vamos tirar foto, vamos entrar agora. E vamos entrar. Vamos tomar um vinho. Lá o forte é cerveja, né? Muita cerveja. Mesmo no frio. Mas eles tomam na temperatura normal, eles não gelam ela. Sim, né? sim. Boa a cerveja, não? Muito boa, muito boa. Vamos ver, tem alguma foto da Alemanha? Essa é à noite. É à noite, olha só, de dia o cenário é branco e de noite ele fica vermelho, né? Claro, eles podem mudar a cor, mas aquele dia foi vermelho, então a gente estava saindo e chamou a atenção. Parece que o Beira-Rio também eles mudam as cores, né? Isso, fica bem piscante assim, né? Show. Muito cidades modernos, né? Aqui é onde o Hitler fazia os discursos deles para o povo alemão, lá no centro de Munique. Então tem dois leões ali, né? E é famoso esse local, é bem no centro de Munique. E então assim chama a atenção que a gente foi no museu
do Holocausto, lá do Hitler. Foram no museu. Fomos. E nesse caso, aparecia ele falando e algumas vezes nesse local, assim, né? Era muita gente que adorava o ditador, né? E ali é um ponto turístico ali também mostrando que eles mantêm, né, a cultura. Mesmo, apesar de não gostarem. Não né? gostarem, eles não falam, não gostam de falar do Hitler, né? E então a gente, até o nome deles não tem nenhuma estátua, nada disso, até nem poderia ter, porque tudo que aconteceu pela questão da Segunda Guerra. Não é o que eles se orgulham, né? Não, pelo contrário. Mas eu acho interessante isso, porque eles não se orgulham da história de que um ditador fez para a Alemanha, claro, com muito apoio também da população, mas que também não apagaram da história. Ou seja, não existiu isso, não, existiu, era assim, a gente não se orgulha, mas infelizmente faz parte da história, né? Isso. Tem perto ali de Munique, eu não recordo o nome da cidade, mas tem um campo de concentração que está desativado para visitação. Até a gente tinha imaginado talvez ir, mas acabou não dando tempo. Mas assim, o Lucas já foi, disse que é uma sensação bem estranha, né? Porque é bem ruim, na verdade, por pessoas que foram mortas ali. Você verifica como é que funciona a câmara de gás e tudo mais, os dormitórios, né? Então é muito triste. Bom, Alemanha, o que te chamou a atenção, Eduardo? Me chamou a atenção assim a questão cultural, a gente se sentiu mais em casa. Mais em casa? Mais em casa. Geralmente é o contrário, pessoal, um povo fechado. Não, a gente então, talvez por Lucas também. Sim, a cultura, a Dirce até comentou que se sentiu tão bem que parecia que poderia morar lá, né? Porque o pessoal é muito respeitoso. Me chamou a atenção, por exemplo, tanto na Inglaterra, até a gente andou na Inglaterra e na França de metrô, e o metrô sempre é pago prévio, como no Brasil, você compra um cartão e aí tem que passar na roleta e entrar. Na Alemanha não. Na Alemanha você compra o cartão e entra normal no trem, sem passar em roleta nenhuma, não tem fiscalização. Eles confiam que tu vá comprar o ticket. O fiscal, ele passa por amostragem de vez em quando. Então você se você digamos, não comprar, você poderá andar. Mal intencionado, eu vou andar sem pagar. Aí se pegar você sem o ticket, a multa é pesada. Aí a punição digamos, severa. É 10 vezes, vou dar um chute, assim, uma estimativa, você paga 10 vezes o valor do ticket normal, né, que você paga, né, habitual. Mas eles confiam que o povo respeita as normas, né? Então eu achei muito legal. E no Brasil eu acho que não ia dar certo, né? Porque a tendência, a cultura não é bem assim, né? É outro tipo de cultura. Tanto é que eu entrevistei um cidadão que mora nos Estados Unidos, brasileiro, e ele contratava pessoas lá, e ele disse que há muitos anos não contrata. Infelizmente, tem que ser falado, né? Mas ele não contrata brasileiros há muito tempo, pelo jeitinho brasileiro. Sim. Aí diz, olha, a norma é assim, daí tem que vir trabalhar de uniforme. Daí a pessoa coloca outra roupa por baixo, coloca o uniforme por cima. Não, mas eu tô de uniforme, dando jeitinho, sabe? Sim. Ele diz, tu vai para a fila do banco, tá todo mundo parado, quando chegar a tua vez, tu vai ser atendido. Uhum. Aqui no Brasil, se tu achar uma maneira, tu passa na frente de todo mundo, né? Então, ele diz que esse jeitinho brasileiro atrapalha a vida do Brasil. Com certeza. Eu vejo que lá não existe essa ideia do jeitinho, né? É o correto, né? Correto. Não é meio termo, né? Não existe essa... Meia mentira. Ou seja, a gente vai por uma breve pausa, voltamos em seguida falando com o Eduardo Becker Delvin sobre o último bloco, infelizmente, dessa viagem fantástica que fez com a família na Europa. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando Eduardo Becker Delvin. Nem é uma entrevista, né? Um bate-papo, porque Eduardo formal. Muito bom. E é interessante quando as pessoas vão para um lugar e passam para nós informações que aqui a gente não tem acesso, né? Sim. Ou se tem, vem diferente, não vem como deveria ser realmente. Sim. Mandar um abraço aqui para algumas pessoas. Marcelo Borchardt, conhece não? Conheço, é meu cunhado, meu sócio aí no Carmelitos. Grande sócio, escreve ele, hein? Tá com moral que sócio. Então, muito bom. Obrigado aí, igualmente. Tem que ter uma parceria boa, né? Cunhado, sim, sócio, porque realmente funciona. Churrasco final de semana fazem junto, não?
Normalmente sim, né? Mas claro que agora vai ser o próximo na casa dele. Na casa dele? Não sei se vou poder ir, o horário está meio complicado, mas a gente vê, viu, Marcelo? A gente dá um jeito. Um abraço também para o Paulo Tori, para o Bruno Locatelli, que estão nos assistindo, o José, um grande abraço ao pessoal aí, obrigado por estar nos acompanhando nesse programa maravilhoso. Legal. Depois que vocês saíram da Alemanha, foram para onde? Aí a gente foi na verdade foi um passeio assim, que não planejado na origem, aí foi uma questão de, a segunda etapa do sonho da Dirce, que era conhecer a casa original do Freud, a casa onde ele se criou e formou a psicanálise a partir daquele estabelecimento, que é em Viena, na Áustria. Na Áustria, você começou na Áustria e acabou depois falecendo na Inglaterra. Isso, ele fugiu do Hitler, no caso, do regime ditador, e foi para a Inglaterra, né, para Londres. E aí a gente foi para a casa que ele se criou, na verdade. Então pegamos um trem, e fomos no trem, né, direto, assim, praticamente 4 horas entre Munique até Viena, que é muito bom, atendimento fantástico no trem. É um passeio fácil assim, e barato, né, viajar. É bem acessível e as imagens, né, você passando no meio da neve, assim, era tudo muito diferente do que a gente está acostumado. Sim, que a gente está acostumado. Vamos ver algumas fotos e aí você pode comentar para nós, inclusive, onde é. Essa aqui. Aqui já é o ponto de referência lá, que a gente pegou a placa lá da entrada da casa da residência do Freud, muito Falo visitado. com orgulho, né? Porque botar uma placa dessa, poxa vida, né? Não é qualquer um, né? Então, é o pai da psicanálise e bastante. Aqui, mostrando já a sala de estar, né? De recepção, na verdade. É original, Joel. Então, aqui tem os bancos, os quadros, tem vários certificados dele. Ele era bastante de mostrar a qualificação do doutor, né? E ali está a Dirce, a tua esposa, minha colega, grande amiga. Ela está muito emocionada, ela escutou os áudios, fone, em português, né? E várias vezes, né? A gente ficou ali praticamente muito tempo para ela poder entender, e eu fiz o registro fotográfico de praticamente todas as peças, todos os quadros, e a gente fez fotografia para guardar de recordação. Isso também dentro da casa. Aqui é dentro da casa. Então, onde ela está em pé ali é o local onde estava o divã. Te lembra do divã da casa em Londres? Da primeira da casa que a gente olhou? Da Áustria. Levaram aqui de Viena, né, Áustria, levaram lá para Londres. E ali onde ela está é o local que estava o divã dele, né? Então, e tem toda a história da vida dele, né, dos tratamentos, dos clientes. E aqui está a cadeira original que ele mandou confeccionar para ele sentar, porque imagina, ele como médico, psiquiatra e tratando as pessoas, ouvindo, ele ficava muitas horas sentado nessa cadeira. Observa que o design dela, até eu como profissional de ergonomia, que também é uma ciência que busca adequar os equipamentos ao conforto das pessoas, essa cadeira foi desenvolvida por um profissional especializado, né, na época, e ele tentando imitar o abraço de uma mãe, tipo útero materno, assim. A ideia na história, né, dele ter bolado essa cadeira, ela está bem, digamos, castigada pelo tempo, mas é a cadeira original ainda com o couro ali. E como profissional na área da segurança, do conforto, aprovou a cadeira? Não, com certeza, claro que ele que usou, né. Hoje já existem, né, tecnologias e produtos mais avançados em termos de conforto, com certeza. Mas para aquela época, nós estamos falando aí do século passado, era um grande avanço. Não se falava muito disso, porque a ergonomia ela começou a surgir a partir da Segunda Grande Guerra. Que aí 1945, 40, 45 para frente. Isso, exatamente. E aí começou a ergonomia a surgir com a melhoria do conforto para o piloto dos caças, né, e tudo. E a história da ergonomia. O próprio carro, né? Antes o carro era para apenas só para deslocamento, e não para você ter conforto, né? Conforto, ou até combater o inimigo, que era o piloto de caça. E daí surgiu a ergonomia. No caso aqui do Freud, isso aí foi um precursor, na verdade, porque ele trouxe essa demanda de aplicar de conforto na cadeira, que ele ficava muito tempo sentado, já para o início do século ali, né? Poxa, que interessante. Tem mais alguma foto?
Agora nós estamos já saímos da Europa para o Chile, João. Aqui é o Chile. Aqui é o Chile. Aqui a gente fez um passeio na Cordilheira dos Andes, né? E aqui você observa ali que tem um lago artificial, que é uma lagoa, aqui dá para ver bem, que é deixa eu só verificar aqui. O Chile é fantástico, né? Também. O Chile ele tem digamos assim, um desenho muito peculiar, você não encontra isso na Europa nesse formato, né? E aqui a gente foi conhecer, né, no ano anterior, né, já estão antecedendo a viagem da Europa, e foi uma questão assim que a gente foi para um lugar assim bem inusitado, com um grupo de turistas e vivenciou essa experiência aqui fantástica. E aqui até, eu estava comentando contigo que a gente depois foi para as águas termais, que tem uma próxima imagem aqui, onde aparece eu com a Dirce, renovando os votos de casamento. Os votos de casamento. Então eu fiz uma surpresa. Ela não sabia de nada? Ela não sabia de nada. Os filhos sabiam, não? Os filhos não sabiam muita coisa. Eles tinham ideia, mas não sabiam exatamente quando ia acontecer algo. E aí eu procurei, acertei tudo isso com o grupo da agência de turismo. E a gente fez a renovação dos votos com troca de alianças, inclusive. Quantos anos? 23 anos naquela data, né? Poxa vida, e foi muito inusitado, assim, porque é um local, fizemos um piquenique, foi feito um piquenique com vinho, né, e tudo mais, com frutas e queijo e tudo. Para ela tudo normal. Do passeio. Muito, para ela passei, mas ela ficou bastante emocionada e foi bem legal. Viu, e na Cordilheira dos Andes, né, algo que pela dificuldade de acesso, eu diria assim que não é muito fácil chegar lá, né? Tanto é que a gente leva a distância da capital, Santiago, até esse ponto ali, é bem, digamos, 1 hora de viagem, pelo menos, com veículo coletivo, né? Então vai um pedaço, eu estimo assim, uns 50 quilômetros pelo menos. Então e subindo, né, na altitude. E aí começa o ar ficar rarefeito, né? Ou seja, dificuldade, respirar, tudo mais. Mas é importante, né? Ou seja, unir sempre conhecimento nas viagens, ou renovação do amor, ou cultura, né? Não dá para simplesmente passar pelos lugares, né? A gente precisa conhecer, absorver a cultura. De todas essas viagens, tanto do Chile quanto da Europa, o que mais te chamou a atenção? Gostou ainda mais do Brasil? Gostou mais de Lajeado? Acho que estamos no caminho certo? Ou nós temos ainda muito que melhorar em vários aspectos? Eu penso assim que todo país, todo local que você visita tem aspectos positivos e aspectos que não são tão positivos e que podem melhorar, né? Então a gente observa assim que nós lá, né, tanto no Chile como na Europa, particularmente tínhamos uma certa saudade de algumas coisas, como a questão da alimentação, que a gente entende que a nossa alimentação ela é uma alimentação bem interessante com relação à qualidade da carne, né, e digamos assim, alguns tipos de alimentos específicos que nós não encontra tão fácil, na mesma qualidade do que alguns países. Claro que se você pegar e buscar, tem países muito fortes, por exemplo, no queijo, no leite, na carne, aqui na América Latina, pela qualidade do pasto. Na Europa já é um pouco mais difícil, mas assim, eu penso que a questão da organização, a questão da disciplina, a segurança, tem países que estão bem mais avançados do que nós, então seria importante sempre haver uma melhoria, né, no aspecto do Brasil crescer, e tanto a nossa região do Vale do Taquari também, que é uma região muito boa de morar, pela questão de localização, digamos, até a questão digamos, de fácil acesso a alguns locais específicos. Então a gente pode estar desenvolvendo sempre mais, né? Crescendo. Aqui temos a Universidade do Vale do Taquari, muito forte. O qual tu é professor aqui também, né? Eu atuo aqui já desde 2006, como professor, então, no curso de Engenharia de Produção, né? Então, que é um orgulho que a gente tem de estar ajudando e trabalhando aqui nessa equipe tão forte aqui, que a Univaz tem um reconhecimento. E crescido muito, né?
Com a instituição certeza. cresceu muito. Exatamente. Então, todo o Vale faz parte dessa história, né? Desse crescimento. A rádio, a TV, né? São questões que até pouco tempo atrás não tinham, né? E hoje existem, né? Então, já conquistaram o seu espaço, né? Isso. Eduardo, as pessoas que querem conversar contigo, querem tirar dúvidas, como te encontram? Eu sei que vocês, tu, o Marcelo, né? São sócios, mas como é que é a tua coisa? Tu dá aula aqui, trabalha também no Carmelito? Como é que está essa correria? A gente tem uma organização assim nos horários, digamos, à noite, quando eu não estou dando aula, eu estou lá com o Marcelo, a gente faz uma troca, a gente está agora também nos sábados à noite atendendo em Estrela, né? Tem também Teutônia? Tem também a unidade Teutônia, que é uma unidade que tem, digamos assim, mais nova, que é uma unidade de 1 ano de existência, né? Então a gente vai se revezando e com certeza a gente tem recebido um feedback dos clientes bem interessante na área de alimentos, assim, o pessoal elogiando, gostando. O grande desafio de manter o nosso produto, nosso padrão, que é o grande desafio, e buscando crescimento, fazendo eventos também, que a gente tem feito com o nosso food truck. Então, o pessoal pode entrar em contato diretamente com a unidade, né, de Estrela ou Teutônia, por exemplo, né? E, enfim, ou se quiserem, posso passar o e-mail, alguma questão. O e-mail, qual que é o e-mail? O e-mail é eduardo, né, @bedel.com.br. O Bedel é B de Brasil, E de Eduardo, D de dado, E de Eduardo, L de lajeado.com.br. Bem fácil. Eduardo, obrigado pela tua presença aqui, ter nos dado essa aula de conhecimento, de cultura, algo tão importante para nós. Obrigado. Viu? Legal, muito obrigado. Eu que agradeço, Joel, né, agradeço a oportunidade de poder, né, trocar, compartilhar esse aprendizado que a gente sempre aprende nessas viagens e escutando os demais entrevistados, aí me sinto muito orgulhoso de ter participado junto contigo aí. O orgulho é todo nosso, né? Esse fica, portanto, o programa hoje. A gente fica por aqui com o Eduardo Becker-Delven, nosso entrevistado. A gente volta na semana que vem com outro programa, outro convidado. Será que essa pessoa viajou pelo Brasil, viajou pelo mundo? O que trouxe de conhecimento, o que mudou na vida dela? Como falou o próprio Eduardo, né? Tanta coisa que a gente aprende. Até semana que vem com o programa Check-in aqui na TV Univates.